Bom, pessoal, vamos retomar aqui, tá? Eu vou parar aqui onde eu parei, que deu um erro no final do vídeo. Nós vamos ter o seguinte, tá? Como eu disse, para provar esse teorema 3, que dado duas retas paralelas e distintas, então elas determinam um único plano que as contém, tá? Por definição, retas paralelas, elas já são retas coplanares. Então, o que a gente teria que provar aqui seria a unicidade apenas, tá bom? Então, para provar isso, a gente vai provar antes uma proposição que é análoga ao que a gente conhece como o quinto postulado, ou o postulado das paralelas, que é um resultado muito importante visto lá em um curso de geometria plana, tá? Que ele diz o seguinte: o nosso resultado análogo vai ser o seguinte: por um ponto P do espaço exterior a uma reta R, passa uma única reta paralela a ela, tá? Vou chamar essa reta paralela à reta R de reta S, tá? A gente já sabe que pelo ponto P e pela reta R, como o ponto P não pertence a R, existe um único plano alfa que é determinado por P e R, tá? No plano alfa, né, como em geometria plana, né, em geometria que a gente faz em plano, a gente sabe pelo postulado das paralelas que existe uma única reta S que passa por P, tal que S seja paralelo a R, tá? Agora, o que falta você se perguntar é se existe uma outra reta, por exemplo, S', que não esteja contida em alfa e seja paralelo à reta R, tá? Então, será que existe uma outra reta S', né? Que existe, a gente já mostrou, né? Que existe essa reta S, A reta S é a única em alfa, tá? Mas será que existe uma outra reta? Uma pergunta, tá? Será que existe uma S' assim, tá? Que passa pelo ponto P e é paralela à reta R, tá? Então, por hipótese, se existisse uma tal reta S' assim, então S' e R também seriam coplanares, tá? Que, por definição, retas paralelas são retas coplanares, tá bom? Mas todas as retas coplanares que passam pelo ponto P, e são coplanares com R, automaticamente elas têm que estar contidas em alfa, tá? Então, essa reta S é única, não existe uma outra reta S', tá? Eu só conversei aqui, mas isso prova, de fato, que essa reta, existe uma única reta S do espaço que passa por um ponto P e seja paralela à reta dada, ok? Tá? Se vocês escrevam essa unicidade que eu falei agora, voltem um pouco o vídeo e vejam o que eu falei, tá? E se tiverem alguma dúvida, falem comigo, escrevam no fórum, falem pessoalmente na próxima quarta, ou então vejam no livro como é que está escrito lá, tá bom? Agora, nós vamos ver o seguinte, que deixa eu ver aqui, agora nós podemos dar um resumo de como, deixa eu só salvar aqui, perdão, pronto. Agora nós vamos dar um resumo de como eu falei aqui que duas retas, elas são chamadas de reversas quando elas não são coplanares, tá? Será que essas retas reversas, elas existem? Sim. É muito simples quando você olha em um canto de parede, se você olha, por exemplo, uma reta no chão e uma outra reta vindo do outro lado, tá? Da outra quina da parede, encontrar exemplos de retas que são reversas, tá? Eu posso construir retas reversas mais ou menos como esse desenho, tá? Então, antes de dar o resumo de como são as retas, de como o resumo da posição relativa de duas retas, deixa eu construir como é que a gente pode fazer uma construção de duas retas reversas, tá? É muito simples, tá? Deixa eu colocar aqui se prova o resultado que eu falei, vocês acrescentam unicidade, tá?
que é o que eu falei, tá? E, então, deixa eu colocar aqui construção. Construção de retas reversas, tá? De novo, é muito simples construir retas reversas e a gente vai fazer agora, tá? Deixa eu colocar uma figura aqui para nos auxiliar. Deixa eu ver isso aqui, por exemplo. Tá? Então, ó, para construir retas reversas, você pode construir mais ou menos como eu tenho aqui nessa figura, tá? Você pode tomar uma reta R e um ponto C que não pertence à reta R, né? Então, você escolhe os 3 pontos, o ponto A e o ponto B pertencentes à reta R, e o ponto C, um ponto que não pertence à reta R. Então, existe esse plano alfa que vai ser determinado por alfa vai ser determinado tanto pelo ponto R quanto pelo ponto S, tá bom? Opa, desculpa, quanto pelo ponto C, tá? A priori, você teria esses 3 pontos. Então, como é que você pode simplesmente construir uma reta reversa S? Se você tomar um outro ponto D que não pertence a alfa, e se você denota por S a reta determinada por esses 2 pontos, por C e por D, então eu afirmo que R e S são reversas. Opa, só um minuto que deu uma travadinha aqui. R e S são reversos. Tá? Por que R e S são reversas? Muito simples, né? Porque elas não são coplanares, tá? Porque, veja que a reta S, ela não está contida em alfa, tá? Então, S não está contida. Note que S não está contida em alfa. Por que ela não está contida no alfa? Porque se S tivesse contida em alfa, então o ponto D também estaria em alfa, mas por hipótese, o ponto D, ele não pertence a alfa, tá bom? Então, note que S não está contida em alfa. E, portanto, a reta R e a reta S, elas não estão nesse mesmo plano alfa, tá? Você pode se perguntar se existe um outro plano que contém essas duas retas. E não, tá? Por que não pode? Porque se tivesse um outro plano que contivesse, note que S não está contido em alfa, deixa eu escrever isso, pois caso contrário, deixa eu só baixar aqui um pouquinho, pois caso contrário, isso, você teria que o D pertenceria a alfa, o que é um absurdo, né? Isso aqui não pode acontecer por conta disso, né? Essa parte 1 com essa parte 2 não podem acontecer ao mesmo tempo, tá? A pergunta que você pode fazer é, existe um outro plano beta que contém a reta S e a reta R? Nesse caso, não, tá? Por que não existe? Pelo seguinte, tá? Alfa é o único plano que passa por A, B e C, tá? Então, deixa eu afirmar isso, tá? Não existe nenhum plano que contenha R e S simultaneamente, tá?
Por outro lado, não existe nenhum plano que contenha R e S simultaneamente. Por quê? Deixa eu fazer isso aqui no outro lado, porque não vai dar para fazer aqui em cima. Pelo seguinte, porque se a gente já sabe, né, que alfa é o único plano, pois alfa é o único plano que passa por A, B e C, tá? E o ponto D, ele não pertence a alfa. E D não pertence a alfa. Tá? Então, é impossível que você tenha um outro plano beta que contenha automaticamente esses 4 pontos, tá? Porque alfa é o único plano que passa por esses 3 pontos, A, B e C, e o ponto D, ele não pertence a alfa, tá? Então, esse plano, se existisse um outro plano que contém os pontos, que contém as retas R e S, automaticamente esse outro plano contém os pontos A, B e C, tá? Mas se ele contém os pontos A, B e C, ele tem que ser o alfa, porque o alfa é o plano que vai ser determinado por esses 3 pontos, tá bom? Por outro lado, o ponto D, ele não pertence a alfa, tá? Então, é impossível que tenha, logo é impossível que exista um plano é impossível que exista um plano que contenha esses 4 pontos, que contenha simultaneamente A, B, C e D. Então, de fato, a gente fez a construção aqui de 2 retas que são reversas, tá? De novo, deixa eu só dar uma recapitulada como é que a gente constrói as retas reversas. Você pode pegar uma reta R do espaço e um ponto C que não pertence a essa reta R, tá? Considera alfa como sendo o plano que contém a reta R, que é determinado pela reta R, e por esse ponto C, tá? Então, aqui você tem R e C, então tome R e C, com C não pertencente a R, tá? Então, seja alfa o plano determinado por R e C. Então, se você pega um outro ponto D que não pertence ao ponto alfa, que a gente sabe pelo postulado de existência, tá? Se você toma um ponto D que não pertence ao ponto alfa, então a reta que passa pelo ponto C e D, ela vai ser uma reta reversa com a reta S, tá? Como é que a gente prova? Exatamente seguindo essas linhas que eu escrevi aqui abaixo, tá bom? Vamos continuar. Tá. Então, aqui é um simples resumo da posição relativa de 2 retas distintas, R e S, como a gente já viu, tá? Então, a gente pode chamar, dado 2 retas, elas podem ser concorrentes, paralelas ou reversas, tá? Então, quando elas são concorrentes, a interseção entre elas é exatamente um ponto. E a gente já viu que 2 retas concorrentes, elas determinam um único plano, ou seja, elas são coplanares, tá? Retas que são paralelas, elas são coplanares, mas a interseção é vazia, tá? A interseção delas é vazia por definição, tá? Já retas reversas, elas não são coplanares e a interseção entre elas também é vazia, tá bom? Porque se a interseção não fosse vazia, elas teriam que ser concorrentes e a gente sabe que retas concorrentes, elas são coplanares, tá bom? Então, essa aqui é a classificação da posição relativa, o resumo da posição relativa de 2 retas distintas, R e S, tá?
Agora, bom, vamos pensar um pouco e vamos pensar como é que pode ser a interseção de uma reta com plano, tá? Então, o primeiro caso é quando a reta possui dois pontos ou mais pertencentes ao mesmo plano, tá? Então, pelo postulado de inclusão, a gente sabe que nesse caso R vai estar contido em alfa, tá? Então, nesse caso, R vai estar contida no plano, tá? Então, se uma reta tem dois pontos, pelo menos dois pontos, em um plano, a reta vai estar contida no plano. A gente já sabe disso pelo postulado de inclusão, tá? Então, deixa eu colocar aqui, figurinha. Let me see. Isso aqui. A reta é contida no plano, tá? Então, se a reta tem... Você sabe que pelo menos dois pontos de uma reta estão em um plano, a reta está contida em um plano pelo postulado da inclusão, ok? Opa. Tá. O caso 2 é esse daqui, tá? Quando a reta R possui apenas um ponto em comum com o plano alvo, tá? Então, quando ela possui dois pontos ou mais, ela tem que estar contida no plano, tá? O outro caso é quando ela possui apenas um ponto com plano alvo, tá? Então, nesse caso, a gente diz que R é uma reta secante a alfa, tá? R é secante a alfa, tá? E nesse caso, a sua figurinha seria essa aqui. Então, aqui você tem uma reta secante em um plano, tá? A interseção entre essa reta R e o plano alfa é exatamente o ponto. Por exemplo, aqui nesse caso, você tem que R interseção com alfa é exatamente o ponto P, tá? Então, nesse caso, a gente diz que a reta é secante a alfa, tá? E no último caso, você tem que a interseção, quando a interseção entre a reta e o plano é vazia, ou seja, quando a interseção entre a reta e o plano não tem nenhum ponto, então a gente vai dizer que a reta e o plano são paralelos, tá? Tá? Então, como resumo, a gente tem aqui a posição relativa entre uma reta R e um plano alvo, tá? A gente tem que, quando... Opa! Faltou mostrar isso, tá? Que quando... Ah, não, aqui é meio que óbvio, tá? Quando R está contida em alfa, a interseção entre R e alfa, como ela vai estar contida no próprio plano alfa, vai ser a própria reta, tá? A gente também tem que R é secante a alfa, e aí é quando a interseção entre R e alfa seja um único ponto, ou quando eles não têm nenhum ponto em comum, então a gente diz que a reta R é paralela ao plano alfa, tá? E nesse caso a interseção vai ser vazia, tá? Então, deixa eu só mostrar, nesse caso, uma pequena proposição. Deixa eu ver aqui. Eu tenho... Bom, esses casos aqui, eles são mais simples mesmo, da posição relativa entre reta e plano. Deixa eu ver se tem alguma coisa para mostrar para vocês, tá? Não, aqui é simplesmente a construção, né? Aqui é simplesmente como é que você constrói. Será que existe uma reta secante a um plano? Sim. Como é que você pode construir? Nesse caso, basta que você tome um ponto Q, se você tem aqui o plano alfa, tá? E aí você toma um ponto P, pertencente a esse plano alfa, escolhe um ponto Q que não pertence a alfa, tá? Então, você chama R a reta que passa pelo ponto Q e pelo ponto P. Então, aqui você tem
de fato, a interseção, né? Que a interseção entre Q e R e entre a reta R e o plano alfa é apenas o ponto P, tá? Como é que eu construo um plano secante ao ponto alfa, tá? Aqui é muito simples como é que você constrói uma reta inclusa em um ponto alfa, basta que você tome 2 pontos pertencentes ao plano, a reta que passa por esses 2 pontos automaticamente vai estar contida em um plano, tá? No último caso, é a construção, né? Como é que você constrói uma reta que seja paralela a, a um plano, tá? Então, aqui é a construção do caso 3, vou colocar aqui. A construção do caso 3 é muito simples, você vai fazer o seguinte, eu vou colocar a figura aqui para nos ajudar. Aqui nesse caso, uma reta paralela a um plano. Bom, é muito simples, né? Aqui você constrói, você pega um plano alfa e uma reta R nesse plano, tá? Então, seja R contida em alfa, tá? E aí você vai fazer o quê? Você toma um ponto P, seja P, que não pertence a alfa. Não pertence ao plano, tá? Pelo teorema que eu acabei de provar, existe uma única reta S do espaço que passa pelo ponto P e seja paralelo à reta R, tá? Então, seja S a reta do espaço que passa por P e você tem que a reta S seja paralela à reta R. Tá? Então, nesse caso, eu afirmo que a reta S vai ser paralelo ao plano alfa, tá? Então, vou colocar como afirmação. Afirmação, e desse caso que eu construí, S vai ser paralelo com alfa. Tá? Por que S vai ser paralelo com alfa? Porque se S não fosse paralelo com o plano alfa, então você teria que em algum ponto lá na frente, por exemplo, se você estende o plano, né, ela teria que ser secante ela teria que ser secante ao plano alfa, tá? Então, imagina que ela é secante ao plano alfa aqui em um ponto Q, tá? Com Q pertencente também a esse plano alfa, tá? Estende aqui, né, um pouquinho o plano. Tá? Então, supõe que uma coisa desse tipo acontece, né? Que lá no infinito, lá na frente, a sua reta S corta o plano alfa, tá? De novo, a gente está usando a técnica aqui de redução ao absurdo. Se a gente quer provar que S é paralelo à reta A, que S é paralelo ao plano alfa, aqui você está dizendo o quê? Que a interseção dessa reta com o plano alfa é vazia. Então, como é que você... Uma das estratégias de prova para você mostrar que essa interseção é vazia é você mostrar que essa interseção não é vazia. Então, como você já tem um ponto P que não pertence ao plano alfa, o que resta aqui para você mostrar que não pode acontecer é que a reta S seja secante ao plano alfa, tá bom? E nesse caso, quando a reta S é secante ao plano alfa, é o que a gente está supondo, seja que essa interseção daqui da reta S com plano alfa, tá? Por que a gente chegaria num absurdo nesse caso? Primeiro, esse ponto Q, ele não pode pertencer à reta R, porque a gente está supondo que a reta S com a reta R, elas são retas paralelas, tá? Então, esse ponto Q, ele não pertence à reta R, tá? Mas aí você
você teria o seguinte, tá? Você teria dois planos, tá? Você teria... Perceba que aqui você tem dois planos, né? Você tem o plano alfa e você tem o plano beta, que é esse outro plano, que é o plano determinado por essas duas retas paralelas, tá? Então, vou chamar esse outro plano daqui, vou chamar ele de beta, tá? Então, a minha afirmação é que S é paralela a alfa, então seja beta o plano determinado por essas duas retas paralelas. A gente sabe que essas duas retas são coplanares, existe uma única reta que passa por aí, existe um único plano que passa por essas duas retas, e eu vou chamar esse plano de beta, tá? Então, nesse caso, eu teria dois planos distintos, o beta e o alfa, tal que conteria que tem a reta R e o ponto exterior Q. Tá? Então, veja que ambos os planos, eles têm a reta R e ambos os planos têm esse ponto Q, tá? Já que esse ponto Q, ele pertence a beta, né? O que é impossível. Lembra que existe um único plano, tá? Então, nesse caso, eu tenho dois planos distintos. Nesse caso, tenho alfa e beta, planos distintos, tal que você tem que o R e Q pertencem a alfa e beta. Um absurdo, né? Porque, de novo, dado uma reta em um ponto Q que não pertence a essa reta, existe um único plano que passa por RQ. E aqui eu encontrei dois planos distintos, nesse caso, se acontecesse uma figura desse tipo, que passa por RQ. Então, de fato, a nossa afirmação é que esse ponto Q aqui de interseção com a reta alfa, ele não existe, ou seja, S vai ser paralelo a alfa, tá bom? Aqui faltou um pouquinho de espaço para provar, tá? Nas próximas aulas vou tentar dar mais espaço para escrever melhor, mas eu sugiro a vocês que vocês escrevam direitinho isso que eu falei, tá? Se tiver mais alguma dúvida, ou não ficou muito bem clara a explicação, escreve no fórum, então tire as dúvidas comigo, que a gente tenta dar uma explicação um pouquinho melhor, tá? Mas eu acho que ficou claro aqui, tá? Se você rever de novo essa demonstração, ficou claro, certo? Bom, então vamos continuar aqui. Bom, isso aqui foi a proposição que eu acabei de provar, tá? Que é essa construção, tá? Essa é a construção acima. Então, seja alfa um plano e R contida em alfa e P exterior a alfa, então a reta S paralela a alfa e passando por P é paralela a alfa, tá? Então, essa foi a construção, desculpa, é o caso 3 acima, que eu provei acima, né? Então, essa aqui é a translado, isso aqui é a construção acima. Tá? Se vocês virem, o que eu fiz no item anterior foi mostrar exatamente essa proposição, tá? Eu devia ter feito aqui para ter ganho mais espaço, mas acabei não observando isso aqui bem. Tá bom, pessoal? Transladem isso daqui para aqui para baixo, ok? Agora, nós vamos ter o último caso, que é a posição relativa de dois planos, tá? Então, nesse caso, a pergunta é, como pode ser a interseção de dois planos distintos? Então, a gente já viu como é que pode ser a interseção de duas retas distintas, elas podem se intersectar ou não, pode ser coplanares ou não. Já vimos como pode ser a interseção entre uma reta e um plano. Agora, como é que dois planos eles podem se intersectar, tá? Então, a primeira observação é o seguinte: se dois planos distintos possuem mais de um ponto em comum,
sua interseção é uma reta, tá? Então, nesse caso, nós dizemos que os planos, eles são secantes. Secantes, tá? Os dois planos alfa e beta, eles são secantes. Como é que a gente consegue mostrar isso, tá? Então, de fato, né? Deixa eu colocar aqui mais uma figurinha. Então, deixa eu provar isso aqui. Deixa eu tentar fazer a figura. Então, aqui você tem dois planos. Deixa eu colocar. Ó. Então, aqui, ó, você tem dois pontos, dois planos, alfa e beta, né? Se você tem que dois pontos P, pelo menos dois pontos, pertencem a alfa e pertencem a beta, tá? Então, sejam P e Q, dois pontos que pertencem a alfa e beta, tá? Então, a gente sabe que como P e Q pertencem a alfa, tá? Como P e Q pertencem a alfa, então, a reta R, que passa por P e Q, também vai estar contida em alfa pelo postulado da inclusão, tá bom? Então, a reta R, que vai ser determinada, a única reta do espaço determinada por P e Q, está contida em alfa. Por outro lado, você tem que P e Q também pertencem a beta, não é isso? Por outro lado, P e Q também pertencem a beta. Então, essa mesma reta R, que é a única reta determinada por PQ, tá? Analogamente, R, que vai ser determinada por P e Q, também, pelo postulado da inclusão, vai estar contida no plano beta, tá? Agora, você vai ter o seguinte, né? Então, beleza. Então, eu já mostrei que essa reta R, ela contém ela vai estar contida tanto em alfa quanto em beta. Será que tem mais um outro ponto? Será que tem mais alguma coisa que está contida nessa interseção? Né? Então, aqui, ó, essas duas proposições, elas mostram que R, como R está contida em alfa e R vai estar contida em beta, então ela está contida nesses dois conjuntos aqui, né? Isso daqui prova que R vai estar contida em alfa, interseção, beta, tá? Como é que eu provo que R é, de fato, igual a alfa interseção beta? É mostrar que não tem nenhum outro elemento que esteja em alfa e que esteja em beta, tá? Como é que eu posso provar isso, tá? Se eu tivesse, vou colocar assim, por outro lado, se existe um outro R, tá? Que não pertence a R, não pertence à nossa reta, tá o quê? Esse ponto R pertence a alfa e esse ponto R pertencesse a beta, tá? Então, eu teria dois planos distintos, alfa e beta, tal que alfa, então, ao que você teria? Que alfa seria determinada por R e Rzinho, e beta também seria determinada por Rzão e por um ponto que não pertence a ela, que é o Rzinho, tá? Um absurdo, porque a gente sabe que uma reta e um ponto que não pertence a essa reta, eles determinam um único plano, tá? Então, de fato, como isso daqui não pode acontecer, então, de fato, a interseção, essa aqui é um absurdo, isso implica que R é igual a alfa interseção beta. Tá? Não tem nenhum outro ponto além dessa reta contida em alfa e em beta ao mesmo tempo, tá? Então, aqui, de fato, você tem que alfa, R é igual a alfa,
interseção beta, ok? Então, beleza. Tal possibilidade, agora, uma outra possibilidade, então, pela primeira observação é que se dois planos distintos possuem mais de um ponto em comum, ou seja, se eles possuem dois ou mais pontos em comum, a interseção é exatamente uma reta, tá? Será que podem ter dois pontos em comum? Será que podem ter dois planos cuja interseção seja apenas um ponto, tá? Bom, essa possibilidade não existe, tá? A gente pensa assim nos nossos modelos mentais. Será que a gente já vê a interseção de dois planos serem exatamente um plano, de dois planos infinitos, né? Não apenas dois pedaços de plano? Essa possibilidade ela não existe. Por outro lado, essa propriedade ela não decorre nem dos teoremas anteriores e nem dos postulados anteriores. Por conta disso, a gente vai precisar de mais de um postulado que diz o seguinte: se dois planos distintos possuem um ponto em comum, então, automaticamente, eles possuem pelo menos um outro ponto em comum, tá? Diz o seguinte: se dois planos distintos possuem um ponto em comum, então eles possuem um outro ponto em comum, ou seja, eles possuem pelo menos dois pontos em comum, e, portanto, a interseção entre dois planos distintos vai ser uma reta, tá? Deixa eu ver se eu escrevi isso, portanto. Pela observação 1, se dois planos distintos se intersectam, ou seja, se eles têm mais de um ponto em comum, tem pelo menos um ponto em comum, então ele vai ter dois, e a gente viu que se tem pelo menos dois, a interseção é uma reta, por essa observação daqui, tá bom? É o postulado de interseção de planos, tá? De novo, por que a gente precisa desse postulado? Porque ele não decorre dos anteriores e nem dos teoremas anteriores, tá? Lembrando que essa regra daqui é uma regra específica para a geometria do espaço em dimensão 3. Existem outros espaços maiores, por exemplo, no R4. No R4 você pode trabalhar com dois planos de dimensão 2, tá? Dois planos de dimensão 2, cuja interseção seja apenas um ponto. No R3, não. No R3 você não tem espaço suficiente. Se você tem dois planos distintos, que se intersectam, a interseção tem que ser uma reta, tá bom? Professor, por que eu não consigo visualizar dois planos no R4 que se intersectam em apenas um ponto? Porque a gente mora no R3, tá? A gente não consegue visualizar, mas se você for fazer um sisteminha algébrico, né? Se você, por exemplo, pega o que é um plano de dimensão 2 que passa pela origem e pega um outro plano de dimensão 2 que passa pela origem, faz um sistemazinho, por exemplo, resolve o sistema, você consegue resolver que eles podem ter planos que, de fato, cuja interseção seja de fato igual a um ponto. A gente não consegue visualizar porque nós somos seres que moram no R3, tá? Talvez algum alienígena que viva em uma dimensão extra consiga visualizar dois planos cuja interseção seja apenas um ponto. A gente não, tá? No R3, no nosso jogo, na nossa brincadeira, de novo, esse caso não existe, portanto, dois planos que se intersectam, a interseção tem que ser uma reta, ok? Vamos continuar. E aqui é o resumo, né, da posição relativa de dois planos. Aqui é bem simples. Dado dois planos, eles podem ser secantes, e a interseção tem que ser uma reta, ou eles são planos que a gente chama de planos paralelos, tá? Não lembro se eu coloquei essa definição, mas quando dois planos não se intersectam, então a gente chama que esses planos são paralelos e a interseção entre eles é vazia, tá? Professor, como é que eu construo um plano paralelo a um plano dado? Tá? A construção aqui é, de novo, muito simples. Então, deixa eu colocar só essa propriedade para terminar a aula.
Essa daqui, vejamos. Essa daqui, né? Então, a construção aqui é muito simples. Então, primeiro você tem esse plano alfa, tá? Então, deixa eu fazer aqui a construção aos poucos. Primeiro você tem o plano alfa. Tá? E aí você pode escolher aqui em alfa, duas retas distintas concorrentes, tá? Então, seja alfa dada, tá? Então, tome duas retas, R e S, ambas contidas em alfa, tal que elas se intersectem em um ponto. Ou seja, elas são concorrentes, tá? Vamos dizer que a interseção entre R e S seja o ponto... Ali ele escreveu por P, né? Então, aqui eu vou colocar por... vou colocar aqui por P, tá? Então, aqui eu vou tomar um outro ponto que eu vou chamar de P', tá? Então, seja P' não pertencente a alfa, tá? Então, aqui eu vou tomar o ponto P' não pertencente a alfa, tá? Aqui eu chamei o ponto P, que pertence a alfa, claro, porque R e S estão em alfa. Aqui eu vou chamar da reta R e daqui da reta S, tá? Pelo ponto P', existe uma única reta R' que seja paralela à reta R dada, tá? Então, eu vou chamar aqui de reta R', a única reta do espaço que passa por P' e seja paralelo à reta R. Vou chamar aqui de P', tá? Também eu vou chamar de S', a única reta do espaço que passa pelo ponto P' e seja paralelo à reta S, tá? Eu sei que essas duas retas concorrentes, R' e S', elas determinam um único plano, tá? Eu vou chamar esse plano daqui, determinado por essas duas retas concorrentes, chamo esse plano daqui de plano beta, tá? Chama esse plano de plano beta. Então, você tem aqui alfa, beta, e você tem o... Opa. Aqui. E você tem um plano alfa e tem um plano beta. Eu construí um novo plano beta, tá? Então, do jeito que eu construí aqui, a minha afirmação vai ser a seguinte. Vai ser que, aqui de novo, seja P' pertencente a alfa. Então, tome agora o R, R' paralelo a R, tal que o P' pertence a R', né? E a reta S' paralelo à reta S', tal que é só escrevendo o que eu falei, tá? Tal que o ponto P', tal que S' passe pelo P', né? É a única reta que a gente sabe. Tal que S', tal que, desculpa, P' pertence a S'. Então, essas duas retas são concorrentes no ponto P' e elas determinam um único plano. Vou chamar esse plano de beta, tá? Então, seja beta, o plano determinar, tudo que eu estou falando aqui, você pode escrever por extenso ou pode escrever assim, de uma maneira com mais simples, tá? Isso é questão de gosto. Se você gostar mais, se sentir mais confortável, você pode ficar escrevendo, tá? Mas é sempre importante ter em mente que cada um desses símbolos, eles significam, tá? Então, seja beta, o plano determinado por S' e R', tá? Então, a afirmação é que
esse plano que eu construí, o plano beta, ele vai ser paralelo com o plano alfa, que é o plano dado. Tá? Como é que eu provo isso? Tá? Minha afirmação vai ser essa. Então, suponha que não. Quando é que eu tenho que um plano beta não seja paralelo a um plano alfa? Então, se ele não é paralelo, é porque eles se intersectam, tá? E se eles se intersectam, a interseção, eles vão ser mais ou menos como esse desenho daqui. Então, você teria que o plano beta e o plano alfa, eles vão se encontrar lá na frente no plano T, tá? O desenho seria esse desenho aqui de cima. Deixa eu arrastar isso aqui para baixo, deixa eu ver se eu consigo. Então, suponha que não. Então, ocorre o que a gente está vendo aqui no desenho, tá? O desenho acima, tá? O desenho ao lado. Ou seja, se eles não são paralelos, é que a interseção entre alfa e beta vai ser uma reta, tá? Uma reta T. E por que essa possibilidade é impossível? Por que a gente tem que descartar essa possibilidade? Pelo seguinte, tá? Você tem que essas retas R', S' e T, elas são coplanares, tá? Possibilidade não existe, eu colocar aqui. Não existe, pois você tem o seguinte, que R', S' e T elas são coplanares, elas pertencem ao mesmo plano beta, tá? São coplanares. Por outro lado, você tem o seguinte, que R' e S' não podem ser ambas paralelas a T. Por que elas não podem ser ambas paralelas a T? Porque, como elas são coplanares, eu sei que por esse ponto P, por esse ponto daqui, que eu coloquei aqui P, que na verdade, no que eu estava escrevendo vai ser P', tá? Por esse ponto P', passa uma única reta que seja paralela à reta T, tá? Então, digamos que, por exemplo, uma delas, R' seja concorrente com T, tá? Então, a gente vai estender a reta R' assim, tá? De modo que R' vai ser concorrente com T, certo? Então, R', S' e T são coplanares, e ambas não podem, ao mesmo tempo, tá? Ser paralelas a T, tá? Porque senão, de novo, eu teria traçado por um ponto duas retas que são paralelas a uma reta dada. Isso é impossível, né? Por um ponto eu posso traçar uma única reta paralela à reta dada, tá? Como essas retas são concorrentes, eu tenho isso, tá bom? Então, digamos, por exemplo, tanto faz aqui, no meu desenho faz mais sentido eu colocar o R'. Então, digamos, sem perder de generalidade, digamos que R' seja concorrente com T. Corrente com T. Ou seja, a interseção de R' com T seria aqui um ponto Q, por exemplo. Tá? E portanto, você tem que logo você tem que R'
é secante a alfa. Por que R' seria secante a alfa? Que é o plano alfa, que está embaixo, né? Como a reta T pertence tanto a alfa quanto a beta, a gente está supondo isso, que é a interseção de alfa e beta T, e você tem que R', ela corta que a reta T em um determinado ponto, em particular, esse ponto de interseção, ele também pertence ao plano alfa, tá? Então, R' vai ser secante a alfa, tá? Mas R' é paralela a uma reta de alfa. E a gente já viu pela construção acima que se uma reta R', por exemplo, for paralela a uma reta de alfa, essa reta tem que ser, foi a proposição que eu coloquei como proposição acima, tá? Essa reta tem que ser paralela ao plano, e não secante ao plano, como a gente tem aqui. Ou seja, a gente chegou em um absurdo, ok? Tá? Logo, R' é secante a alfa, né? Mas vimos o seguinte, tá? Mais comum. R' é paralela a reta R que está contida em alfa, então isso implica que a própria R' automaticamente tem que ser paralela a alfa, tá? Ora, então a gente chegou que tem que acontecer isso daqui, que R' tem que ser paralela a alfa, e R' tem que ser secante a alfa. Essas duas coisas, elas são diametralmente opostas, elas não podem acontecer ao mesmo tempo. Uma reta não pode ser secante ao plano e ao mesmo tempo paralela ao plano, tá? Então, essa possibilidade daqui, ela de fato não existe, tá? Ela de fato não existe, ou seja, a interseção de alfa com beta é vazia, ela não pode ser uma reta, tá bom? Então, de fato, a gente provou, usando a técnica de redução ao absurdo, que beta vai ser paralela a alfa, tá? Então, veja como, primeiro, a intuição, ela nos ajuda muito a gente, mas a gente tem que ter um pouco também de familiaridade com essas estratégias de prova, com os resultados que a gente já provou, tá? Com essas técnicas ficam muito mais simples, vocês vão ver os resultados na teoria, tá? Perceba que a gente vai colocando um tijolo após o outro, né? Quando a gente tem um teorema, automaticamente a gente já usa esses resultados, já podem ser usados para construir novos resultados, tá bom? Bom, na aula que vem a gente vai ver como é que constrói pirâmides e cones, tá? Vai ser um exercício legal também para ver planos paralelos entre esses sólidos geométricos e vamos descobrir também mais algumas relações de paralelismo, tá bom? Mas vocês podem ir fazendo, tá? Sem problema nenhum, vários exercícios que já tem no livro do Elon. Então, vocês podem pegar aí o capítulo 7 e mandar brasa, tá? Qualquer dúvida, não conseguiu, fala no fórum, então, na hora da nossa aula de exercícios, e na próxima quarta, espero que todo mundo apareça para o nosso primeiro encontro presencial. Tá bom, pessoal? Um abraço e bom estudo. Até mais.